Olá, gente querida do coração aventureiros. Eu sou Jonas Alves. E eu sou o Erimas. Somos o canal Na Rota do Tempo. Então, pessoal, hoje na Rota do Tempo vai até o convento das Irmãs Carmelitas para sabermos a história das Carmelitas Descalças. Será uma história contada pelas irmãs Lourdes e Gabriela. Então, vamos junto, pessoal! Então, pessoal, estamos aqui nas Irmãs Carmelitas, na Rota do Tempo. Aí vim mostrar para vocês, né, as irmãs, convento aqui das Irmãs Carmelitas. Vamos mostrar aqui. Olha que bonito que é, pessoal, tudo. Agora vamos ali na capela. Vamos conversar com a irmã Lourdes e a irmã Gabriela. Então, pessoal, estamos aqui hoje com as Irmãs Carmelitas na Rota do Tempo. Veio fazer esse passeio maravilhoso aqui no convento e estamos aqui com a irmã Lourdes e a irmã Gabriela, né?
Tudo bem com vocês? Sim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Que assim seja. Então, e agora a gente veio aqui para saber, né, e a gente vai perguntar para as irmãs, como foi a construção, né, do convento? Bom, a gente ouve as histórias, né, das irmãs que contam, que testemunharam. Primeiro, a generosidade do povo pelotense, né, em ajudar na construção. Então, as irmãs ligavam para lojas, para as pessoas das paróquias, né, e perguntavam o que podiam ajudar, né. Aí um doava uma porta, o outro doava uma janela, e assim foi se construindo o convento, né. Então, os pedreiros também que doaram enfim, todo esse esforço, né, todo esse trabalho para construir esse prédio que é grande, né, dada a função de uma vida enclausurada, né, exige um pouco mais de espaço aberto também. Então, essa construção, esta construção onde nós estamos agora, ela foi feita em 65, né, foi terminada em 65, as irmãs vieram para cá. A fundação do mosteiro aconteceu em 49, então as irmãs ficaram ainda alojadas numa casa na Marcílio Dias, né? Até que aqui ficasse pronto, né? Então lá era realmente bastante precário e graças a Deus e o auxílio de Nossa Senhora, através da dona Gisa Assunção, né? Que fez a doação dessas terras aqui, as irmãs puderam vir para cá e ter o mosteiro mesmo, né? Nesse lugar que é maravilhoso, né? Que é o Laranjal. Que bom. Então, vou deixar o senhor fazer agora a segunda pergunta. Então, voltando à nossa pergunta para a irmã Lourdes e a irmã Gabriela, né? Quantos membros natos tem aqui dentro? Então, atualmente nós estamos em 20 irmãs. 20 irmãs. Né? Contando, e aí o Carmelo Descalço, que é o nome, né, da ordem, a gente tem uma tradição que tem um máximo de 21 irmãs, né? Podendo chegar a 24 se tiver muitas idosas, né? Porque daí então exige mais cuidados, etc. E como nós mesmas somos responsáveis umas das outras, né? Então às vezes pode chegar a esse limite maior, né? Então nós também sempre estamos rezando por mais vocações e claro, tem irmãs que vêm fazer uma experiência, né? Entram, ficam um tempo e depois veem que não é. Aí acabam saindo, buscam um outro estilo de vida e muitas, graças a Deus, se confirmam, né? E ficam fazendo todo o processo de formação na comunidade. Irmã, mais uma perguntinha antes do Jonas fazer. Para entrar aqui nas Carmelitas, tem uma idade fixa? Qual é o mínimo? Então, o mínimo seria 17 anos, né? É o que as constituições colocam. A gente aconselha jovens a terminarem pelo menos o ensino médio, né, antes da entrada, mas também tendo 17 anos seria já cumprido, né, aquilo que é constitucional. E o máximo, veja bem, a gente não tem constitucionalmente estabelecido um máximo de idade, né? Mas dada as questões da formação, é um estilo de vida diferente, né? A clausura papal, ela é um estilo bem específico, né? Então, a gente foi vendo essa necessidade de ter um limite um pouco mais exigente de idade, girando ali em torno dos 35 anos, 36 anos. Mas a gente tem por norte assim a necessidade de dialogar, né? Então, todas as vocacionadas que se apresentam, a gente conversa, vê, né? Sim, sempre tem uma oportunidade, né, para saber isso, até exatamente. Então, mas gira em torno dessa idade, né? Mas não é algo também que, às vezes, a gente não vai também limitar o Espírito Santo, né? Deus só para onde quer. Então, se Deus falar diferente, a gente vai fazer. Sim. É isso aí, irmã. E já aproveitando nessa pergunta mesmo aí que eu vi, o nome Descalços, né? Que é Carmelitas Descalço. Isso, Ordem do Carmelo Descalço é o nome de toda a ordem, né? Que compreende 3 ordens, que seria a ordem primeira, né? Dos padres carmelitas, então são freis. Eles têm uma vida mista, né? Não é só contemplativa, não é só de oração, eles também trabalham nas paróquias, auxiliam, né, a igreja nessa parte mais ativa. A ordem segunda, que somos nós, as monjas, né? E temos essa clausura papal, esse estilo de vida contemplativo,
da maneira mais estrita que existe, né, na igreja. Assim, tem outras ordens, né, que também tem, por exemplo, as irmãs trapistas é de clausura papal também, né, mas aí é um outro carisma, uma outra regra, mas é vida contemplativa, nossa vida é mais escondida, é mais espiritual, a nossa missão, né. E a ordem terceira, que são os leigos, são as pessoas que estão no meio do mundo e vivem o carisma do Carmelo, né, no meio do mundo. Então, o Carmelo Descalço, o nome Descalço, ele surge porque a nossa Santa Madre, a Teresa d'Ávila, né, que é inclusive padroeira dos professores, ela fez uma reforma. Então, a Ordem do Carmelo, ela remonta ao profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Então, é uma tradição que vem desde o profeta Elias e que como é descrito lá em 1 Reis 17, né, Santo Elias, ele manda o servo subir e o servo vê uma nuvenzinha como a palma de uma mão, né? E ali nasce uma tradição de que Santo Elias compreendeu naquela nuvem a mãe do Salvador. Então seria a imagem, uma primeira devoção de Nossa Senhora surgiu de Santo Elias. Quando apareceu. E exatamente. Então se entende que a chuva abundante que vem em seguida, né? Porque então o servo volta e diz, né? Viu uma nuvem com a palma de uma mão. E aí Santo Elias diz, vai vir a chuva, né? Estava em dias de seca, que ele mesmo tinha proclamado, né? Sim. Enfim, então essa chuva abundante se entende a graça de Deus de ter o Salvador em nosso meio. Essa tradição de Santo Elias, ela nasce e vai crescendo, começando as primeiras devoções marianas, à futura mãe do Salvador, que esperavam, né, vir à Terra, até que depois os cruzados, lá mais para frente, já na era cristã, os cruzados se estabelecem no Monte Carmelo e a ordem começa então a acontecer como nós sabemos hoje, né? Então essa tradição, ela nasce, remonta a Santo Elias, até que ali em 1582 a Santa Teresa funda o convento de São José, que é o Carmelo Descalço, e ela faz esse gesto de tirar os sapatos, né, de se descalçar, nesse gesto de pobreza, porque essa foi a grande reforma que ela quis fazer. Um dos principais aspectos que ela queria e via necessidade de reformar era a pobreza que não estava sendo respeitada como devia, né, digamos. Então ela propõe essa reforma e aquela questão, né, a reforma acaba ganhando as suas próprias características e nós ainda somos da família carmelitana, mas nos tornamos juridicamente separados daquele primeiro Carmelo, né? Nos tornamos a Ordem do Carmelo Descalço. Sim. Interessante. Antes de Jânio fazer a tua pergunta, continuando aqui, para nós mostrar aqui na Rota do Tempo, nosso canal e para todos os internautas, quanto à vestimenta de vocês, conforme a idade, tem alguma vestimenta muda ou é sempre a mesma? Conforme as etapas de formação vai mudando, né? As aspirantes, elas chegam e usam só uma veste, uma saia e uma camiseta social, né? Até na comunidade às vezes podem usar uma blusa diferente, mas sempre já mais modestas, né? As vestes. No postulantado ela já recebe uma capa e um colete, mas continua usando saia, e é a partir do noviciado que a irmã recebe o hábito da ordem, né? Que vem a ser o hábito em si, que é esse vestido. Sim. Depois a correia, o véu, né? E aí até a profissão simples ela vai usar o véu branco. Depois, quando faz a profissão solene, né, que aí a entrega total de tudo, né, a maior entrega que uma pessoa pode fazer a Deus na igreja, vem a ser a profissão solene. Então, mediante essa profissão, ela recebe o véu preto, né? Até então, ela vai tendo essa troca de roupas, mas é a partir do noviciado que ela faz realmente parte e recebe a veste da ordem, né? E o principal da ordem, o nosso distintivo, né, é o escapulário do Carmo, né, que já devem ter ouvido falar, que é bem famoso, e que é uma veste que a própria Nossa Senhora aparece para defender a ordem, né, e diz que usassem aquela roupa, aquele tecido que ela estava então entregando para São Simão Stock, isso em 1250. Depois a igreja vai percebendo que esse é um dom que não é só para a ordem, né? E aí toda a igreja ganha as indulgências e as promessas próprias do uso do escapulário, né? A característica do Carmelo principal. Que bom. Então, antes de fazer a próxima pergunta para ti, Irmã, eu vou voltar só para salientar que algumas pessoas na cidade
pensam que vocês são descalços, quer dizer, não usam. Não usa sapato. Então isso não passa de um mito, né? É só um mito, né? Sim, sim. Então, É só É o nome, é o significado é só o do nome. nome. então isso. muitas pessoas me perguntaram já, quando a gente vai lá, mas elas não usam de pé descalço, mas é um mito, né? Sim, sim. É um mito, então. Vamos lá. Qual a importância do convento para a comunidade e se a instituição recebe alguma ajuda externa? Bom, olha, a nossa missão, né, a missão do Carmelo, das monjas carmelitas descalças, é espiritual, né? Então, a gente não cuida de escolas, a gente não tem asilos, a gente não tem essa parte do apostolado ativo, né? Então, a nossa missão é exclusivamente rezar, né? Vem de cima, né? Exato. Trabalhar nesse espírito para alcançar a perfeição cristã, né? Essa é a nossa busca pessoal, porque isso tem uma consequência para toda a igreja, né? E, por conseguinte, para toda a sociedade. Então, eu diria assim que a importância do Carmelo numa arquidiocese, numa cidade, ela é realmente muito grande, né? De um olhar de Deus constante, porque há as pessoas até fazem essa analogia, né, de um canal que está sempre aberto para o céu, né? E realmente o Carmelo ele tem essa missão, né, de levar as preces que estão em todos os corações diante de Deus, né? E para isso, claro, muitas pessoas pedem as orações, colocam os nomes dos seus parentes que precisam de uma oração, das almas dos falecidos da família, mas, sobretudo, a gente já faz essa oferta pelo povo onde nós estamos, né? E pelos nossos irmãos da arquidiocese. A gente apresenta tudo isso diante de Deus, né? Dentro dessa perspectiva, eu acredito que seja realmente fundamental essa importância para a comunidade, tanto do Laranjal, que recebe o Carmelo aqui, né? E também para toda a cidade de Pelotas, né? E realmente os bispos têm sempre um desejo de ter um Carmelo nas suas dioceses, por saber o poder que isso tem, né? E a gente fala isso até... Mas a gente é suspeita para falar, né? Mas no fundo, assim, até a gente, né, tem que, às vezes, perceber, nossa, como é grande, né, essa missão, como é grande a gente é realmente mãe das pessoas, né? Mãe espiritual, principalmente dos sacerdotes. A nossa missão principal é sustentar os sacerdotes espiritualmente, mas também de todo o povo, né? De apresentar para Deus as necessidades que o ser humano tem e levar as pessoas a conhecer a face amorosa de Deus, né? Então, praticamente até uma missão, né, das carmelitas, assim, para poder ajudar a comunidade em tudo, né? Isso. E a gente vive, de fato, da ajuda das pessoas, né? Essa ajuda externa, ela é realmente importante no Carmelo, justo dado o sentido da pobreza, né? O voto de pobreza que a gente professa. Então, a gente, claro, esse voto, ele diz respeito a nós não termos coisas particulares, né? Tudo é em comum aqui, né? Mas, claro, a igreja pede, né, que se pondere as necessidades de cada uma. Então, uma doente que precisa de algo específico, né? Enfim, mas a gente vive da generosidade. Sim, vocês ajudam através da prece, né? Sim, principalmente, Eu queria fazer mais uma perguntinha, irmã Lourdes. Quanto aos alimentos, para todos é o mesmo alimento? Sim. É uma curiosidade, né? Porque nós vemos aqui entrevistar os carmelitas e a gente quer saber tudo, né? Pode perguntar. Então, alimentação, porque pode ser que vocês, né, mais novos tenham um tipo de alimentos e os mais experientes aqui nos carmelitas teriam uma outra alimentação. Tudo é igual? É tudo igual, assim, né? Mas, claro, se alguma irmã está adoentada, está precisando de algo específico, aí então ela recebe, né? E as outras que não precisam não vão receber, né? Então tem esse cuidado na nossa regra, né? De que aqueles que têm necessidades específicas sejam cuidados até pela caridade cristã, né? Então, dentro das possibilidades do convento, inclusive a própria Santa Madre, ela foi muito doente, né, por um tempo, e ela traz, né, sempre pontuou muito isso, né, a caridade que a gente tem que ter com as que estão enfermas,
né? Então a gente, fora isso, é tudo o mesmo para todo mundo. Sim. Tá? Então, O senhor tem mais alguma perguntinha para fazer? então, é só a última pergunta aqui para as irmãs, como que é a rotina de vocês, né? Aqui dentro, aqui no convento, né? Quer falar essa? Até eu ia fazer uma pergunta para ver se a irmã Gabriela falasse alguma coisa, porque a gente só está perguntando para a irmã Lourdes, né? Aí não está deixando ela de lado, não. Pode até falar alguma coisa para nós, vai ser Quer falar a uma nossa benção. rotina, os nossos horários? Tá tímida hoje. Bom, a gente tem o despertar às 5 horas da manhã, aí a gente desce para fazer a primeira oração do dia, que são as laudes, né? Então a gente tem esse costume da oração pessoal, né? Que tem horários específicos, a oração durante o dia, que é uma constante, né? Como a palavra de Deus manda a gente orar sem cessar, então a gente procura mesmo nos trabalhos estar nesse contato com o nosso Senhor. Mas tem os horários, né, específicos que a igreja propõe da liturgia das horas, né, justamente chama isso. Então é aquele constante voltar para Deus, né, porque às vezes facilmente, até nos cuidados cotidianos, a gente pode esquecer de alguma forma, né. Então é essa garantia de que a gente vai lembrar, a gente volta e oferece isso a Deus, que vem a ser a segunda oração mais importante depois da missa, né. Bom, a gente começa então o dia rezando as laudes, o louvor da manhã. Em seguida, aqui neste mosteiro, a gente já reza a oração das 9 horas, né? Que é conhecida como fugiu o nome em latim, hora média, mas tem um nome em latim, como que é? Tércia, né? A oração de tércia. Então, a oração das 9 horas. A gente já reza em seguida por uma questão de praticidade. Às 7 horas a gente tem a Santa Missa, né? Então toda a comunidade também participa da Santa Missa em conjunto. Depois a gente faz a ação de graças e tem o café da manhã. Depois do café a gente começa o horário de trabalhos, né? Então cada uma vai para os seus ofícios, que a madre já determina com antecedência, né? Até a gente voltar para rezar a hora média de novo do meio-dia, né? Que se chama sexta, oração de sexta. Depois a gente tem exame de consciência e vamos para o almoço. Depois do almoço a gente tem a recreação em comum. Então, eu pulei uma coisa importante. Depois das laudes a gente faz 1 hora de oração mental, que é a oração silenciosa, né? Tá, e essas laudes vocês rezam aqui de dentro ou vocês vêm para cá? Não, é aqui dentro. Fico sempre aqui? Isso, sempre ali, sempre aqui. Enclausulados aqui nessa grade? Isso, E então a gente reza aqui no coro. Depois das laudes a gente tem a oração mental, né? Depois das laudes e da oração das 9 horas, essa oração silenciosa e pessoal, né? Mas que a gente reza, cada irmã fica num lugar, né? Mas é ali o nosso contato com Deus pessoalmente. Depois, aí isso justifica o recreio que a gente tem depois do almoço, né? Porque a Santa Madre queria que nós tivéssemos a oração e a vida fraterna. Então ela faz esse contraponto, né? Esse desenho de contraponto no nosso dia a dia. Então, a gente tem um momento de silêncio com Deus e depois ali o momento de recreação com as irmãs, que é também trabalhando, né? Então a gente quebra o silêncio de alguma forma, né? A madre então permite que naquele horário a gente fale naquela sala, depois a gente volta ao nosso silêncio e tem o silêncio da tarde, que é um horário mais livre, né? As irmãs que eventualmente precisam descansar podem fazê-lo nesse horário, ou, enfim, repor uma leitura, fazer um pouco a mais de leitura ou de oração, é um horário mais livre. Às 2 horas, a formação para as que são iniciantes, para as que estão nas etapas de formação, e as demais podem fazer a leitura espiritual ou vão trabalhar, né? E assim, nesses 3 horários que a gente tem da tarde, as irmãs fazem leitura, trabalho e formação, né? Leitura espiritual, trabalho e formação. Até às 5h30 que a gente tem as vésperas, né? 5h30 a gente reza a oração da tarde, o louvor da tarde, já começando a agradecer o dia, né? Enfim, tudo que nós podemos fazer para a obra de Deus. E depois a gente tem mais 1 hora de oração mental, pessoal. Jantamos e aí temos a recreação da noite, né? Que faz o contraponto com a oração da noite. Esse contraponto é em voz alta? Como assim? As rezas? Sim. A gente reza
Ah, não, desculpe. A gente faz a oração pessoal. Sim. E depois a gente tem o jantar e aí a gente tem o recreio em comunidade. E ali a gente pode falar novamente. Tem um espaço, tá? Isso. Depois a gente volta para o coro para rezar as completas, né, que é a oração da noite, já de fechamento do dia. E já preparamos a liturgia do dia seguinte rezando o ofício de leituras. Então já traz que nós vamos meditar no dia seguinte, né, liturgicamente falando. Depois a gente se recolhe, né? Ainda tem um tempo livre, as irmãs que querem rezar um pouco mais, ler um pouco mais, até que a gente se recolha de fato às 9h30 da noite. Né? Então as irmãs já... Praticamente é um silêncio absoluto, né? Sim, e principalmente depois de completas, que a gente tem um silêncio rigoroso. Durante o dia a gente ainda precisa resolver uma coisa ou outra, né? Pedir alguma coisa. Mas durante o dia você sai na rua, por exemplo? Não, a gente Fico só sempre sai aqui dentro. Isso, a gente só sai para ir ao médico mesmo. Só alguma ir, coisa que não para possa cuidar do corpo, ser... alguma coisa, enfermidade. Isso, alguém que não possa, não há quem possa representar, digamos assim, não pode ninguém fazer por mim, então eu vou fazer. Tá Né? certo. Fora isso, Aí a gente vai. não sai. Sim, então... Interessante essa... Já conversamos aqui com as irmãs aí, a gente já soube da rotina delas, como é que mais ou menos tudo funciona, né? Já nos explicou a irmã Lourdes aí. Então eu só queria falar agora, para a gente finalizar, a história do convento, a história aqui do nosso, que se a irmã pode nos falar aí sobre a doação que foi feita pela Dona Gisa, o ano, né, que foi inaugurado o convento, como é que mais ou menos aí pode nos falar, irmã? Pois é, nós somos uma fundação que vem do mosteiro de Santa Maria, né, do Carmelo de Santa Maria. Então vieram para cá a Madre Teresa, não é a Teresa Antônia, que é muito conhecida, mas ela veio depois, né? Então é uma outra irmã Teresa que faz a fundação aqui em Pelotas, né? As irmãs, então vem algumas outras irmãs ali de Santa Maria, algumas vieram do Carmelo de São Leopoldo, né? Vão juntando algumas irmãs para ajudar nessa fundação. E em 1949 é fundado e as irmãs passam a morar ali na Marcílio Dias, né? 49, 73 anos. Isso. Até que em 1965, então, fica pronta a obra aqui. A Dona Gisa doou este terreno, né, num ato de uma grande generosidade, né, ela que tem uma feliz memória, uma pessoa de muita caridade, ela doa essa parte do terreno da estância bastante iluminada dela. essa senhora. Sim, ela doa um pedaço do terreno dessa estância dela, né, aqui no Laranjal. E ajuda, né, de todas as formas possíveis. Que já tinha a capela, né? Já tinha uma parte da capela, né? Depois teve que se construir para complementar o trecho em relação ao coro, né, das irmãs. Então essa parte do presbitério aqui foi feita junto com essa obra. E a casa, né? E uma casa, isso. Que já tinha uma também. casa, tinha também um lugar onde alguns operários parece que abatiam, alguns... Sim, precisa fazer um charque, algo assim. Porque aqui era a fazenda, né? Isso. Era a fazenda Mimosa. Isso. Correto, né? Isso. Então a Dona Gisa acompanha, enfim, depois vai seguindo, né, o curso natural da vida e graças a Deus as irmãs ficam muito bem estabelecidas aqui no Laranjal. Que bom, né? Que legal. Então, pessoal, nós ficamos lisonjeados aqui com as irmãs conversando com a gente no nosso canal, na Rota do Tempo, contando a história do passado no presente. Vamos agradecer as irmãs aqui, muito obrigado, irmãs, pela entrevista aqui, por ajudar nós no canal. E pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai mostrar mais alguma coisa aqui, Com certeza, algumas imagens aqui do Carmelo, né? Esqueci a palavra certa que fala. Do mosteiro, né? Então, vamos em frente, pessoal.
pessoal, como vocês já viram aí, esse terreno aqui foi um presente, né, da Dona Gisa. E aqui está o túmulo, né, da Dona Gisa Alfredo Assunção, aqui no terreno aqui, onde é as Irmãs Carmelitas. Entrevista contada pelas irmãs Lourdes e Gabriela do Convento das Irmãs Carmelitas. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.